Minhas caras, meus caros, sejam bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Tá? Então, já damos aqui o recado, mas a gente está em outras plataformas também. Curtam a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Será um prazer ter você e a gente aqui. Discutindo, deixe os comentários. Né? Recentemente eu não pude participar do episódio, fui lá, não, deixei meu comentário, mas com certeza, né, marcando presença. E hoje, gente, um assunto que já foi cantado em prosa, em verso, de tudo que é jeito. Né? Todos os filmes, todos os romances, tudo. 4 letras, amor. Vamos discutir um negócio que a gente sempre fala em todos os programas, mas a gente não parou para debater, nós vamos debater agora. Aí eu vou começar com o seguinte dado. Em 1967, olha que interessante, a pedido da BBC, uns 4 caras chamados Paul, John, Ringo e George foram convidados ou intimados a fazerem uma música que atingisse o mundo inteiro. Foi a pedido, ia ser um show transmitido para 25 diferentes países nos 5 continentes. É o primeiro experimento, digamos assim, de globalização. Foi quase que uma live, a gente pode dizer. E a BBC pediu para os Beatles fazerem uma música que tocasse todos. Foi quando eles vieram com All You Need Is Love. Aqui. Bom, todo mundo já ouviu essa música. E é isso que eu pergunto agora. Passados aí quase mais de 50 anos, né? Nós estamos já em 2020, o negócio foi em 67. Passados mais de 50 anos, eu pergunto para você logo de cara, Sidney, você que você já comentou isso, eu vou resgatar essa pergunta para você. Nós estamos realmente, se os Beatles falaram All You Need Is Love, tudo que nós precisamos é amor, que é o tema de hoje, será que hoje tudo que nós estamos vendo é ódio? All You See Is Hate? Não, acho que não. Não é ódio, mas é muito próximo. Eu acho que a vida mudou dos anos 60 para cá, né? A música, ela continua sendo pertinente justamente porque a gente não entendeu a mensagem, assim como não entendemos a mensagem do Espiritismo, assim como não entendemos a mensagem de Moisés, assim como não entendemos a mensagem de Jesus, né? Por esse ponto de vista, a gente não é odioso, a gente é estúpido mesmo, né? Eu percebo que nos últimos 15 anos, 20 anos, a sociedade em geral se degradou bastante, porque as pessoas estão indo morar sozinhas por opção, né? Abandonando suas famílias por opção, deixando o convívio social por opção. E isso causa problemas que as pessoas não conhecem, não percebem que estão vivendo, né? Eu vou contar um caso aqui. Dia desses eu fui fazer uma visita numa fazenda que era de um parente da Cris. E lá tinha um caseiro, um senhorzinho super humilde, assim, né? Vive ali na fazenda, num pedacinho de terra dele. E a função dele era cuidar daquele espaço ali. Só que como a fazenda foi dividida, herança, não sei o quê, as pessoas já não iam mais lá, não tem mais trabalhadores lá, não tem, enfim, é uma terra que estava abandonada. E aí a Cris queria fazer uma visita, voltar no lugar e tal, a gente foi lá. Quando nós chegamos, o caseiro ficou tão feliz de ver a gente, tipo, depois de 30 anos ele estava vendo aquela família de novo e falou: ah, você não é filho de fulano e não sei o quê e tal. Em resumo, o cara não parava de falar. Então, assim, a gente foi no lugar pra, só para ver, né, o visual e tal, não sei o quê, e aí a gente não conseguia se libertar do cara porque ele não parava de falar. O que é completamente compreensível, porque uma pessoa que vive sozinha no meio do mato, sem convívio social, o dia que vê uma pessoa fala assim, nossa,
eu quero conversar. E não fez isso por mal, né? Só que hoje, nas grandes metrópoles, as pessoas fazem isso intencionalmente, né? E aí elas acabam transferindo a dedicação, o carinho, o cuidado que deveria ter pelas pessoas que ama por pessoas desconhecidas. Então, e aí causa, eu sei porque eu já fiz isso durante muitos anos. E é o que hoje eu falo, né? É muito fácil ser freira lá no convento, né? Sem conviver com a sociedade, né? Aí é fácil não fazer nenhum mal, não errar com ninguém e tal. Eu só queria fazer uma provocaçãozinha, ou até ver a opinião de vocês, se seria justo, né, fazer uma comparação amor e ódio como fazer a comparação do bem e mal, né, de acordo com o que está escrito no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que ele fala que, do Livro dos Espíritos especificamente, que ele fala o que é o mal, a resposta é a ausência do bem. Seria o ódio a ausência do amor também? Né? Uma vez que a gente não ama, automaticamente a gente estaria odiando. Seria justo fazer esse tipo de analogia? Então, né, eu vou até além, né? Aí que tá, é isso que eu queria trazer à tona para discutir aqui. Vamos lá. Existem classicamente 5 escalas de planetas, né? Os primitivos, os nossos, provas de expiações, regeneração, felizes e celestes. Aí que tá, eu pergunto, faz sentido em falar em amor, esse termo, né? Assim, vamos definir, né? Faz sentido, a gente consegue definir, nós, nesse nosso atual estágio evolutivo, nós somos capazes realmente de definir isso aí? Para a gente poder discutir? Assim, eu acho que são questões que a gente tem que analisar, né? O mundo de provas e expiações, ele está muito mais próximo do instinto do que propriamente do desenvolvimento do amor, né? O amor na sua essência, né? Porque você tem vários significados. O amor, como o Zé falou, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. E a gente não desenvolve amor assim. Hoje a gente não ama, amanhã a gente ama. Hoje a gente está no período instintivo e amanhã a gente já ama. Não, a gente desenvolve vários estágios de amor, né? Eu acho que a gente começa, nós estamos num processo que a gente já está muito, já entendeu o que alguns aspectos do amor, mas não o amor no seu sentido geral, né? Porque fica aí, não, fica aí. Eu vou te dar uma dica, então, para você continuar o seu raciocínio, talvez. Já que você é pedagoga, faz sentido também falar uma técnica do espiralado em termos de amor? Sim, eu concordo super, né? Você começa aqui, ó, vamos imaginar um material didático. O material didático em espiralado, a ideia pedagógica dele é que você apresente um assunto, aí depois você aumente a quantidade até que ele vá abranger um todo, né? E é lógico que esse todo ele é infinito, porque nós ainda estamos aqui, mas a gente não tem a menor noção do que é, entendeu? Mas alguns pensadores já colocaram assim algumas definições, né? Você tem amor fraterno, você tem amor carnal, amor de paixão, você tem o amor ágape, né, que os filósofos chamam de o amor a Deus, né? Então, são vários sentimentos de amor que a gente tem que desenvolver ao longo da vida da gente, e não, gente, é o que a gente fica muito presa à ideia de que a gente só tem essa encarnação, nós somos seres eternos, gente. Nós temos muito tempo, e esse espiralado, ele não é dessa encarnação. Ele é de todas as encarnações, né? Então, cada vez mais a gente vai ampliando. E isso acontece muito com a gente quando a gente está estudando alguma coisa, né? A gente aqui em casa, quando está fazendo evangelho, a gente passa pelo mesmo assunto, mas você aborda de uma forma diferente, porque você é outra pessoa. Aquela história do rio que nunca mais é o mesmo, é exatamente isso. Cada dia que a gente passa, a gente não é mais a mesma pessoa. Então, a gente tem várias coisas que contribuem aí
para esse. Então, não adianta a gente achar que a gente já vai chegar e o amor já vai estar lá. Eu não acredito que tenha mais ódio do que amor. Eu acho que nós estamos aprendendo a amar. E, querendo ou não, o que é ruim sempre chama mais atenção, gente. Olha, eu me apego naquilo que os espíritos dizem. Para um espírito ruim, tem outros 100 bons. Então, será que para uma pessoa que odeia, você tem muitas outras que amam, mas o amor nem sempre é reverenciado, né, gente? Nem sempre é uma coisa que é levada, que você vai colocar como... Hoje em dia, ainda a gente discutindo na questão religiosa, ainda tem. Eu não acho que está distante, Sidney, você está perguntando qual que é a proporção. Eu acho que ainda, até por a gente estar no mundo de expiação, a gente ainda tem um mal maior que o bem. Mas eu acho que nem todo esse mal de pessoas aqui, como o Alexandre falou, odeia. Ela talvez ainda não tenha aprendido a amar num sentido mais amplo, mas alguma coisa ela ama. Gente, é impossível. Eu acho que sempre vai ter alguma coisa que alguém vai amar. Mesmo que seja de um amor obsessivo, um amor, mas vai ter. Isso é o princípio, é o primeiro passo. Então, eu acho que a proporção ainda não é muito distante, mas à medida que o planeta vai avançando, a gente vai ampliando essa visão, assim, é o que eu penso. Deixa eu fazer uma parte aí, Zé. Tá, faz, depois eu fazer a pergunta. Eu dei uma espiadinha aqui em definição de amor, com exceção da definição mitológica, que fala que é o que o Cupido distribuía, e a religiosa, que é amar a Deus. Todas as definições que estão relacionadas a amor, ela está direcionada à matéria, né? Então, pegando a questão do Zé, vamos transcender os limites conscientes do ser humano, né? E tentar compreender, não compreender, mas levar um questionamento que eu acredito ser válido. Eu acho que a gente deve experimentar uma pequeníssima fração do que é o amor, né? De acordo aí, carimbada do nosso estágio evolutivo, uma pequeníssima fração. E essa pequena fração já traz tanto significado para a gente. Imagine quando nós estamos falando do amor real, né? O amor que é experimentado nos mundos celestes. E aí, buscando aquela reflexão que eu propus, se a gente pensar dessa forma, nós vamos concluir exatamente que não que não amar é o odiar, mas não amar não nutrir sentimentos positivos. Não posso dizer que seja ódio, né? Porque o ódio eu acho que é o extremado, né? Você fazer força para uma direção contrária. Mas talvez seja o fato de não amar seja algo ruim, não sei se na proporção do ódio, mas com certeza tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando a cola, tá faltando o ligante ali para poder fazer a conexão de tudo. Então, o que você falou, Alexandre, vai bem ao encontro do que eu ia assim, levantar uma pergunta. Então, será que a Cláudia falou assim, a gente precisa aprender a amar. Será que, não sei se é paralelo, se é um antecede, enfim, aprender a amar implica em desaprender a odiar? Ou, enfim, não sei se é mais ou menos isso que o Alexandre falou. O odiar é o extremo, mas será que, pensando numa escala evolutiva, pensando no espiralado, pensando nisso tudo, o fato de você aprender a amar pressupõe primeiro você tem que desaprender a odiar, ou são coisas paralelas? Conforme você vai aprendendo a amar, você automaticamente uma vai e outra volta. O que você acha, Carla? Então, acho que a gente tem que esvaziar a xícara, né? Para a gente começar a amar. Porque o nosso amor, acho que ele ainda é muito adestrado. A gente cria padrões para amar. Né? Então, eu amo impondo condições, exigências, tem que ser ao meu modo, se não for, não tem graça. Então, não amo. Então, a gente coloca ainda, a gente banaliza esse amor, né? Por isso que a gente, às vezes, se reúne com pessoas que pensam como nós,
que sentem como nós. E o verdadeiro amor, ele não tem isso, ele não impõe condições, é um sentimento, né? É por isso que eu falei que o amor de mãe, às vezes é o que mais aproxima. Por quê? Você tem um filho, você recebe um filho que é corpo, né? A gente sabe que a gente não forma o espírito, a gente forma ali um corpo, e aí você recebe aquele corpinho, né? Que é bonitinho, que você ama, mas ele ali dentro tem um espírito, e você não pode mexer. Ele carrega na alma uma porção de coisas que o pai e a mãe às vezes não conseguem ajudar aquele espírito, mas eles amam profundamente, mesmo que ele seja um criminoso, mesmo que ele fuja todos os padrões de amor que a gente idealizou, a gente ama, né, aquele filho. Tem uns problemas de reajuste, né, como a Cláudia falou, nós estamos aí no planeta de provas e expiações, então a maioria das relações, elas são atraídas até para a gente se reajustar. Então a maioria das famílias, elas estão passando por reajustes para aprender a amar. Então alguns são inimigos do passado, outros são amigos de muitos anos, né, e que se reencontram, e é gostoso, e tem que ser, porque senão a reencarnação fica muito pesada, né, a gente tem que ter essa parte de amor que nos acolhe, que nos fortalece diariamente, mas a gente ainda tem esse amor egoísta. É um amor egóico, né? É de acordo com o que eu quero, né? Com o que eu penso, com o que eu sinto. E se a gente pudesse, né, nós que somos mães, a gente modificaria até a forma dos nossos filhos pensarem e sentirem. Então, a gente ainda está desenvolvendo esse amor. Agora, na pandemia, por exemplo, onde que a gente vê amor? Eu vejo os amores mais no hospital, dentro dos hospitais, né, dos médicos que têm que ficar longe da família, que muitos se hospedaram longe dos pais, né, que são idosos, muitos não querem ver a família, não podem ver por causa do coronavírus para não transmitir a doença. Então a gente vê que eles são verdadeiros heróis, assim. Eles se sacrificam para ficar com pessoas que eles nunca viram, pessoas que eles não conhecem, né? Mas que estão ali dando força, que estão consolando, que estão ajudando, né? Que estão vendo morrer, né? E as pessoas também têm que olhar isso, né? Que muitos dessa pandemia, muitos morreram, não puderam ver o rosto dos filhos, o rosto dos irmãos, né? Dos familiares. E quem que estava ali perto deles? As enfermeiras, os médicos, né? O pessoal da faxina, aquele corpo, todo aquele corpo que trabalha dentro do hospital. Então a gente é um momento que a gente vê que teve muito amor, né? Que as pessoas se mobilizaram através do amor, né? O pessoal que trabalha no lixo também, né? Que colocou a vida em risco, né? O pessoal do supermercado, né? Então, mas a gente viu também muita maldade, né? Pessoas querendo lucrar, né? Pessoas que não olhavam para o próximo. Então, é que o mal chama mais atenção mesmo, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo também, né? Muita gente desenvolvendo aí vacina, medicamentos, né? Por amor também, não é só por dinheiro, é por amor, né? Que abdicam da própria vida, né? Para salvar as pessoas, para ajudarem os outros, né? O que eu ia falar eu não sei se vocês percebem, mas no mundo corporativo atualmente as pessoas costumam dizer assim, eu gosto de fulano de graça, eu gosto de determinada coisa de graça. Tem um ódio mortal dessa situação, porque é isso, colocaram a afinidade, o cuidado, a empatia, colocaram num sistema de valor, né? Então, a gente está falando de coisas tão profundas aqui, como o amor verdadeiro e tal, não sei o quê, mas nem sequer o entendimento básico do que é o amor as pessoas têm. Onde já se viu você gostar alguém de graça? A frase é uma contradição em termos, entendeu? Se a gente fizer a leitura correta da frase, ela é contraditória em si mesma.
E as pessoas usam com uma tranquilidade absurda e não sabem sequer o que estão falando. Então, eu acho que o caminho é tão longo ainda. A Cláudia falou que está equilibrado, né, mas que o mal faz mais barulho, mas eu acho que nossa, a gente regrediu tanto nesses últimos tempos, mas regrediu mesmo, assim, de desanimar até. Você falou uma coisa interessante agora, assim, vou pegar a lógica, assim, por lógica mesmo, do seu discurso. Você falou assim, olha, eu amo de graça. Vamos negar esse negócio, assim, usar a lógica negativa. Se você ama de graça, então você está sendo pago por odiar. Que de repente essa mesma pessoa que faz esse discurso é quem está nessa vibe aí do discurso do ódio. E é verdade, gente, se bobear, tem pessoas sendo pagas para retroalimentar, alimentar, botar lenha na fogueira, nesse discurso do ódio que nós estamos vivendo hoje. Porque assim, a Cláudia vai falar, assim, a Cláudia não tinha aquela, não tem, tenho certeza, Cláudia, você não tem aquela visão ufanista da pandemia. As pessoas falavam que era regeneração, fazia toda só faltou botar uns anjinhos assim cantando no fundo assim, não, purpurina caindo do céu, não. Eu também não vejo, eu não tenho essa visão ufanista, não tenho. E o pessoal fala, não, agora com o isolamento social e tudo mais, as pessoas vão ser obrigadas a conviver e não sei o quê. Gente, não sei. Francamente, eu fico tentando, assim, como nada é por acaso, eu jogo a bola para vocês. Alguém consegue entender o porquê de, simultaneamente, a gente está todo nesse momento de isolamento social, sendo obrigado a conviver com pessoas que a gente pouco convivia, com as quais a gente pouco convivia, ao mesmo tempo, esse discurso do ódio, que acho que quase que planetário, quem está vendo agora, acompanhando a eleição norte-americana, nunca uma eleição norte-americana causou tantos calafrios em todos os habitantes do planeta, de repente, simultaneamente. Alguém vê algum nexo nisso tudo? Eu vejo a quantidade de encarnados desesperados aqui, gente. É aquilo que a gente já tem falado sempre, né? Tá todo mundo aqui, na sua última tentativa. Então, é óbvio que você tem aí algumas pessoas que tem. Quando eu não falei que está equilibrado não, viu, Sidney? Eu falei que tem mais mal por conta da condição. Mas eu acho que existem muitas pessoas que já estão começando a entender o que é, começando, dando os passos, né? Como a gente falou, se a gente parar para pensar numa visão terminalista, realmente é muito... É deprimente você achar que o mundo não tem mais jeito, mas a gente tem que pensar que nós somos seres eternos e que nós estamos aprendendo a cada dia. E aquele ser que hoje ainda é uma pessoa que a gente olha e fala, meu Deus, né? Hoje mesmo, a gente estava comentando, eu e o Alexandre, nossa, como tem tanta gente, porque assim, não era para ser uma coisa tão acirrada assim, né? Como a gente está acompanhando aí esse negócio do... Então, isso assusta, porque você fala assim, nossa, né? E realmente é desesperançoso, é realmente uma questão, mas é porque a gente é imediatista, gente. Agora, não, como o Zé falou, não é achando que vai ser essa situação que a gente está na atualidade que vai fazer as pessoas, de repente, olharem para a família. Gente, eu estou vendo que, na verdade, o que está acontecendo assim, quem é bom, continua sendo bom. Quem é ruim... está sendo ruim do mesmo jeito e até pior, está sendo ruim com força, né? E aí, muitas relações também que poderiam estar se melhorando, não estão piorando. Piorando no sentido, assim, das pessoas estarem ficando com cada vez mais bronca uma da outra, por conta dessa convivência. Então, a gente vai ter que fazer ainda muita força para tentar melhorar essa questão. Mas eu penso que o que provoca tudo isso é exatamente essa última tentativa, né? Desses espíritos que aí estão em meio desesperados e mostrando a que vieram, né? Tentando convencer, porque é o que a gente fala, né? Ele não aceita, ele acha que ele está certo, ele quer convencer que ele está certo. Então ele arruma aquelas desculpas mais idiotas, né? Do tipo... estupro culposo, né? Então, a gente tá num mundo assim,
que as pessoas estão tentando, mas o que me deixa bastante, talvez esperançosa, né? Não bastante, mas esperançosa ainda, é ver a repercussão que isso teve. Né? Que embora tenha acontecido isso, que foi uma injustiça que a gente não pode deixar de dizer, existem muitas pessoas que se indignaram com isso. Né? Então a gente está ficando mais indignado com as coisas. Então eu acho que isso é um sinal de tentar melhorar, mas não é ainda perfeito, por conta exatamente desse monte de gente que está aqui tentando passar de ano na regeneração. Eu ia comentar só que a Cláudia falou que tem muito tempo, que a gente tem a eternidade. Eu gostaria muito de resolver tudo nessa. Tipo, vamos aí, o que eu preciso fazer? Me fala aí que eu quero. Não vai. Desculpa aí, viu, Cid? Te avisar aí, olha, se ninguém te falou, vou te falar agora, tá, filhão? Não vai. Na minha ingenuidade, eu falo, não, vamos resolver já, não vou protelar, não, vamos fazer agora. Não, então, eu fico aqui pensando o seguinte, vamos voltar no tempo, na nossa época que a gente fazia as reuniões lá na mocidade, em 1900, Guaraná com rolha, como diria um colega meu, para não entregar a nossa idade, claro, né, gente? Em que momento a gente sentou, eu não lembro de nenhuma reunião nossa lá, que a gente estivesse discutindo, por exemplo, algo parecido com nós temos hoje, esse discurso do ódio. Não lembro. Então, aí quando vocês falam, não sei quem falou agora há pouco, nós estamos regredindo. Gente, assim, me dá uma calafrio, assim, gente, então, será que de repente, naquela espiral, Cláudia, a gente passa algum ponto que é negativo, não passa negativo, mas relaxa. Daqui a pouco vai estar o positivo de novo. Que nem Jesus lá no barco, quando esqueci qual passagem lá, que estava lá, belo, formoso, tranquilo, os apóstolos tudo desesperados, porque estava ventando, estava chovendo, as ondas batendo, o barco quase virando, ele, mestre, nós estamos aqui no meio da tormenta, ele, olha assim, ô cambada de sem fé. Aí parou o vento, parou tudo, e falou, deixa eu dormir de novo. Tanto é que eles falaram, uma das passagens, fala, quem é esse que a quem até os ventos e os mares obedecem? Então, Zé, assim, você pode falar, né? Você que é físico e tudo mais. O espiral está no movimento, ó. Ele não vai fazer isso aqui, contrário, não vai. O máximo que vai acontecer é você passar de novo nesse espiral e dar um perdido total no que você viu e dar mais uma volta. Mas você não vai voltar, né? Então, eu acredito nessa lei, entendeu? Do progresso. É para frente que se anda e a gente está andando, mas é difícil porque as coisas estão vindo mais às claras. Nós já falamos sobre isso. Gente, quando está mostrando mais a podridão é quando a luz está acesa, é quando tem mais luz. A gente vê o escuro quando tem mais luz. Então, a gente precisa ter... gente, eu preciso acreditar nisso. Eu, particularmente, hoje, eu estou até num dia bom, porque eu não ando em dias bons, assim, eu ando bem desanimado, mas hoje eu até fiquei feliz com as coisas, entendeu? Mas acho que a gente precisa acreditar em alguma coisa. Eu acredito na lei de progresso, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho que acreditar nisso. Não, então eu vou fazer o seguinte, vou citar um filme de um ator que o Sidney gosta, um caboclo chamado Morgan Freeman, porque ele não era o ator principal, ele era o coadjuvante. O principal mesmo era o Tim Robbins, e o filme é Um Sonho de Liberdade. E aí, de repente, eu lembrei daquela que você falou, Cláudio, não, nós estamos passando pela parte negativa, não tem que dar aquela volta naquela parte negativa. Eu lembrei na final do filme que o personagem do Morgan Freeman, esqueci o nome, esqueci agora, mas enfim, ele fala assim, ele vai narrando, ele fica imaginando como o Andy do Friends, né, conseguiu escapar. Eu fico imaginando ele passando ali por dentro do esgoto. Não sei se você lembrar do filme, ele tinha que passar. Ele falou assim, o cara que de repente passou, não sei se eu posso falar o palavrão, mas um rio de para sair limpo do outro lado. De repente é isso que nós estamos precisando. Tem que atravessar esse rio de M para chegar limpo do outro lado. De novo, eu falo da curvatura da vara. É aquela coisa, você vai chegar num extremo a outro para conseguir achar o equilíbrio. Torço para isso.
Eu acho que a gente era muito naif também quando éramos adolescentes, né? A gente tinha uma visão muito romanceada da vida e, óbvio, a gente ficou adulto, por isso que a gente tem agora contato com esse lado mais perverso da humanidade, né? Quando éramos adolescentes, a gente escolhia o que gostaria de ver, né? E convivia só com aquilo que era bacana. Bom, mas aí, gente, eu fico aqui pensando, como quebrar, então? Será que nós estamos realmente num ciclo vicioso? Ou, tomar, assim, eu também acredito no que a Cláudia falou. A espiral vai num sentido só. De repente, nós estamos passando pelo nosso famoso rio, né, de esgoto, e depois, tomara a Deus, que a gente consiga ter inércia suficiente, porque né, às vezes tem que pegar por inércia. A inércia é o seguinte, assim, a inércia, aí faltou, estava vendo o programa de vocês, da etimologia, a inércia é outra das palavras também que também pegou conotação pejorativa. A inércia não significa que o cara está parado. A inércia é a tendência. Você vai por inércia, você vai por tendência. Então, eu fico assim, torcendo realmente que estejamos passando por aquele momento de inércia, estamos passando pelo lado escuro da Lua, por inércia, a Apolo 13 vai perder comunicação, né, por um bom tempo, e tomara a Deus que do outro lado saiam sãos e salvos do outro lado da Lua. Eu também torço para isso. Eu acho que é isso, só que uma escala estupidamente planetária, aqueles famosos quase 8 bilhões de pessoas. Eu fico imaginando assim, de repente, será que existe mentor espiritual para todo esse bando de espírito encarnado? O que você acha? Alguém fala ali. Eu estava pensando nisso exatamente agora. Não na questão de ter os mentores, mas eu tô pensando em Jesus, cara. Coitado, velho. Coitado. Nossa, Cara, eu já nós falei para falhamos você. miseravelmente como humanidade. E ele que é responsável por nós. Coitado, cara. Não, mas é que tá. Aí é que voltamos pro tema. Cara, a gente não. Ele ama a gente. Então. E é justamente outro ponto que eu estava imaginando. Eu até escrevi no chat aqui, eu não escrevi, mas olhando de novo, né, a questão do amor. Será que existiria algum ser humano hoje que, ao ser crucificado, olharia para o céu e falaria: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Hoje, encarnado, será que tem alguém com um amor tão sublime que seria capaz de proferir essas palavras? Então vamos lá. Você falou um ponto legal. Vou pegar. Eu estava assistindo, gente. Como eu estava assim, do mesmo modo que vocês, quando vocês participaram do programa do Alexandre, vocês não estudaram, eu também não li, eu não vi os programas. Eu estava esperando postar para depois assistir e curtir junto com vocês. Ó. Aí eu vou pegar uma palavra, então, Alexandre, lá do latim, da sua frase. Mutatis mutandis, que significa o seguinte: mudando aquilo que precisa ser mudado, sim. Acho que todos nós. Assim, a gente. A questão é que mutatis mutandis, ou seja, mudando precisa ser mudado. O que é crucificado? O que é ser crucificado? Assim, gente, mas é que uma vez por semana vocês não são crucificados de alguma forma, em algum lugar, em algum momento, por alguém. E que você fala, deixa, perdoa, vai. Eles não sabem o que estão fazendo. O famoso, Às vezes por mim mesmo. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu penso nessa passagem, deixa os mortos que enterrem seus mortos. Quer crucificar, crucifica. Fala assim. Não, a maioria das vezes a crucificação começa comigo mesmo, né? Puta, por que eu fiz isso? Né? Que idiota, que estúpido. Tá tudo errado. Tô chovendo no molhado, né? A percepção pequena, micro dessas evoluções, desse amar, eu acho que a gente não tem. A gente tem a percepção larga, né? De, por exemplo, ao final da vida você olha e fala assim, puxa, olha o que eu fiz, né? Qual foi o meu... Ou quando alguém morre, normalmente você tem a sensação mais amigável, né? Foi uma pessoa boa, fez isso, fez aquilo, né? Se esforçou por isso e tal. Então a gente faz uma leitura mais condescendente
ao final da encarnação. Mas no dia a dia, nessas pequenas conquistas, nessas pequenas evoluções, a gente não percebe, eu acho. Não percebe essa evolução. Sidney, permita-me discordar de você um pouquinho, mas eu não acho que a gente se autocrucifique, mas que a gente leva a madeira e deixa os pregos lá no ponto certinho, esperando alguém vir dar uma martelada na gente. Isso a gente faz mesmo. Isso sem dúvida nenhuma. Mas é que tá, né? Ó, vamos pensar aqui, uma questão para a gente pensar daqui a pouquinho. Então, será que essa não seria uma questão do complexo, entre aspas, o complexo de vira-lata, só que do ponto de vista espiritual? Já que estamos num mundo de provas e expiações, deixa eu ir lá sofrer? Vamos fazer um auto-flagelo, um auto-martírio? Foi o que você falou, Alexandre. Vou deixar aqui. Gente, eu não vou me crucificar. Mas tá aqui, ó, tá prego, tá madeira, tá tudo. Se vocês quiserem me crucificar, pronto, porque eu quero me santificar. Esse é um daqueles pontos que a gente já criticou, né? E particularmente eu não curto muito, mas é justamente o romancear o sofrimento, né? O espírita tem muito disso, romancear sofrimento. Vamos sofrer, que só assim a gente vai evoluir. Óbvio que nós vamos evoluir com o sofrimento, mas não é exatamente o sofrimento que a gente se autoimpõe, porque aí nós estamos jogando contra, né? Nós estamos adquirindo mais dívida. A dor, ela é uma coisa que talvez a gente não tenha como não passar, mas o sofrimento, ele é opcional. A gente escolhe ou não, até porque sofrimento é um estado de espírito também, né, gente? Sim. Que é o que se trabalha muito nessas questões de meditação, de budismo e tudo mais, que a gente tem que estar em paz, né? E que a gente não vai deixar de sentir, mas a gente permanecer com aquilo, a gente pode trabalhar para tentar ficar melhor. É difícil, né, gente? Assim, é um baita de um desafio, mas é possível, a gente sabe. E perguntando se alguém aqui está perto, eu acho que a gente falou tanto do Chico pelo grupo, né? A gente conversou tanto de Chico Xavier no grupo, né? E é interessantíssimo, porque essa semana mesmo que passou, eu assisti um documentário. Quando falamos de Chico, quando contamos sobre Chico, é muito legal. E são pessoas que conviveram com ele, contando episódios da vida rotineira dele, assim. E aí você percebe, né? O tempo inteiro eles falam que o Chico era puro amor. Ele era puro amor. Então, acho que Chico não é ainda, claro, a gente sabe, né, como Jesus, mas Chico foi um bom exemplo de amorosidade, né? Assim, dentro da doutrina que a gente pode se espelhar bastante, mas é bem difícil ser um Chico Xavier no sentido desse desapego e desse amor profundo pelas pessoas, né? Era tão, assim, é tão bonito você ver que... Mas é inspirador, né? Assim, então eu coloco o Chico como uma pessoa que... É um exemplo, Madre Teresa também, né? Que tem muitas citações lindas sobre amor. Então, assim, a gente tem algumas pessoas aí bastante importantes, mas... E a gente tem muita gente que está ali, gente, no escondidinho fazendo aquilo. Não está mostrando o que está fazendo e está... Né? Quantas Marias, João e tudo mais estão por aí que a gente nem sabe que estão exercitando o amor de uma forma tão sublime e tão simples, talvez, mas que não aparece na mídia, que não está nas coisas, mas está lá, fazendo a parte deles, né? Então, ainda eu penso que tem gente muito boa, assim. É por isso que eu falo assim, de repente, vamos lembrar. Como eu falei agora há pouco, existem 5 escalas planetárias, né? Ortodoxamente falando do Espiritismo, 5 escalas. A gente está na segunda. E, a gente tem muito ainda, um caminho longo a percorrer, até pra gente... Aí volta, a gente pode até brincar com um tema que eu mesmo sugeri. Então, na realidade, a gente pode, do mesmo modo que tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade, nós temos o meu amor, o seu amor e o amor. E assim, a gente tenta saber, assim, o amor, aquele com A maiúsculo, no caso, é que olhando Jesus. Teve alguém que personificou, aí como você falou, Cláudio, o Chico tá ali, opa, beleza, né? Tá, né? A gente consegue, né?
se fosse botar numa escala comparativa, não, dá até para colocar na mesma escala. Agora, nós, assim, nossa, vai ser aqui, né, assim, rasteiro, né? A gente vai ter que botar uma lupa ali para ver se a gente consegue naquelas barrinhas, se fosse uma barrinha, estaria lá chatadérrimo lá embaixo. E uma coisa um episódio que eles contam lá nesse documentário, que eu achei muito legal, eles contam uma história de que o Chico estava lá no centro, lá, fazendo o trabalho dele, né? Incansável, dormia muito pouco também, né? Porque acho que ele não tinha essa necessidade, né? Sei lá, acho que também tudo contribuía ali para ele, né? Gente, só fazer uma parte, Cláudia. Vou fazer uma parte. A minha mãe é de Uberaba, né? Nascida lá, então ninguém a gente ia para Uberaba. E assim, a gente fala assim, o centro onde o Chico ficava, gente, na época que eu lembro da minha infância, a gente ia lá e a moça que tomava conta de mim, enfim, tinha uma irmã que morava ali perto do centro. Gente, era um bairro assim, paupérrimo, assim, mal tinha asfalto, nem tinha asfalto direito. E você via aquelas filas dobrando o quarteirão. Algo assim impressionante, assim, coisas que marcam a infância. Então, e eles falam exatamente disso, que enquanto ele não atendesse todo esse povo, ele não descansava. Podia ser 5 horas da manhã, ele atendia todo mundo, e 6 horas ele já estava de pé para falar. E disse que quando ele chegava em casa, ele ainda ia fazer café, e se você der estrela para ele, ele ainda continuava conversando. E aí, um dos episódios que eles contam, que eu acho que significa muito dessa questão do amor, né? É que chegou lá na casa uma pessoa, uma mãe, né? Uma mulher, na verdade. E ela tinha perdido recentemente, ela tinha perdido não, né? Ela tinha, ela tinha sofrido um acidente de carro, e nesse acidente morreu os 2 filhos e o marido, só sobrou ela, né? E aí, ela estava ali na fila, né? E conforme eles foram passando, ela contou a história para das pessoas que ajudavam, e essa pessoa é justamente quem está contando, né? E ele fala assim, nossa, eu fiquei pensando na minha cabeça como que o Chico poderia acalmar o coração de uma pessoa que teve uma tragédia tão grande dessa na vida, né? Que teve realmente foi uma coisa muito forte. E aí a mulher, num determinado momento, começa a chorar, né? Chora. O Chico não recebeu carta, não fez nada. O Chico levantou da onde ele estava, ele não sabia da história. Ele ia saber depois. Ele sentou do lado da mulher, abraçou ela e chorou junto. Simples assim, né? Ele não, porque tem coisas que não são palavras, são gestos, né? Então, acho que isso exprime muito a questão que a gente acha que a gente tem que resolver as coisas, ou que a gente tem que, nossa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, e é um pouco desse negócio seu que você falou, da inércia. Aquele momento não era de nada, era um momento de compartilhar. Olha, eu não posso fazer nada, mas eu tô aqui com você, com a sua dor, e eu entendo assim, né? Eu tô aqui junto com você, chorando com você. É isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que demonstra muito, que a gente está um pouco distante disso, mas eu acho que existem pessoas que praticam também isso. Eu acho que, né, tem gente boa no mundo. Vamos pensar assim que tem aí, como a Carlinha deu exemplo, né, nos hospitais, gente, tanta gente que está aí fazendo a sua parte, né, às vezes abdicando de si mesmo e da família e de tudo em prol do outro. Isso é um amor, né? É uma grandeza, mas é aquilo que a gente falou. O amor é muito mais abrangente que isso. A gente está no espiral. Então, a gente vai aprender ainda muito mais. Imagina, né, gente? Se um pouquinho desse já é bom, imagina o todo, né? Deve ser uma coisa fantástica.